E aí? Incrível, né? Então, seres vivos complexos como a gente, ó, multicelulares, cheios de órgãos, sistemas. A gente tem um monte de células no nosso corpo. Um monte. Você quer pensar, por exemplo, uma ideia interessante? Ó, células são funcionários do nosso organismo, executam funções variadíssimas. Já ouviu falar de uma célula, por exemplo, chamada de hemácia? Ó, hemácia, que transporta o oxigênio no nosso sangue. Ou uma célula muscular, por exemplo, ó, que tem a ver com contração muscular. Ou até mesmo um neurônio, que funciona para transporte de informações, são células que comandam coisas importantíssimas no nosso organismo. Ou uma célula óssea, por exemplo, aqui, ó, a célula do tecido ósseo serve para sustentar o nosso corpo. E a gente poderia continuar, galera. Células executam funções importantíssimas dentro do nosso organismo. Mas vou precisar que agora, no início dessa parte da citologia, de uma noção histórica. Eu vou precisar que vocês voltem um pouquinho no tempo aí para mais ou menos 1830 e lá vai pedrada. Final da década de 30, 1840 quase. Tá? Foi a época, por exemplo, que Charles Darwin se casou em 1839. Eu não preciso saber essa data, né? É só uma curiosidade. Ok? Foi, por exemplo, 1939, quando tiraram a primeira fotografia da Lua. É claro que eu colei antes de falar para você, ninguém decora isso, né? Bom, mas nessa época, mais ou menos, a gente tem dois pesquisadores importantíssimos que já trabalhavam com microscopia, trabalhavam com células em microscópio, né? Um deles, galera, tá? É o Matthias Schleiden. Esse Schleiden é um nome clássico aí dentro da biologia celular. Esse cara era um advogado. É um advogado que resolveu largar a profissão para seguir a botânica. A botânica, né? Uma das matérias mais odiadas aí no ensino médio, né? Bom, aí o cara estudou célula vegetal para tudo quanto é lado. E o outro, galera, é um cara muito importante também, ó. Vamos ver aqui. É o Theodor Schwann. O Theodor Schwann, esse nome já não é estranho para você, provavelmente, né? Você já estudou biologia. Esse cara ele é muito importante, tá? Ele trabalhava com células animais e é médico. Um médico que pesquisava células animais. Durante o tempo ele trabalhou com células nervosas. Daí veio o termo que a gente usa até hoje, célula de Schwann. Uma célula importante no nosso organismo aí, na produção da bainha de mielina. Você sabe que esse cara, esse Theodor Schwann, foi o cara que introduziu o termo metabolismo? Que é tipo o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, a gente chama de reações metabólicas. Então, dois caras muito importantes. A partir do trabalho de vários cientistas, e esses dois foram os mais famosos, tá? Ficou conhecida uma coisa que a gente visualiza como sendo o que a gente chama de a teoria celular. Vai aparecer a teoria celular. Teoria celular. O que é teoria celular? Todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou ter aqui parte de um ser vivo para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é parte de uma planta, né? Naturalmente um ser vivo multicelular formado por células. Vamos usar a mágica aqui que a gente tem, né? Os programas, o microscópio. E vamos pegar essa planta aqui, ó, e abrir aqui, ó. Abre a planta aqui, ó. Tá vendo? Vou te mostrar o que é um pedaço de uma folha. Você está conseguindo visualizar o pedaço da folha aqui? Que interessante. Cada bolinha dessa que você está vendo aqui, queridos, é uma célula. É uma célula vegetal. Então, olha, seres vivos são formados por células. Vem pra cá comigo, ó. Tem alguns seres vivos que são células. São células. Tipo bactérias. Bactérias. E aí a gente vai chamar esses seres vivos de unicelulares. O que são unicelulares? É muito fácil. Seres vivos formados por uma única célula. Seres vivos complexos como o nosso, galera, ó, nós somos multicelulares. Que aí, obviamente, são seres vivos formados por várias células. Ok, galera? Tranquilo essa parte? Então, olha só. Agora a gente vai passar para um momento em que a gente vai discutir um pouquinho de complexidade celular. A gente tem uma classificação básica com relação à complexidade celular e a gente vai trabalhá-la agora. E aí, vamos lá então? Ó, a gente vai aprender uma classificação bem básica com relação a tipos de células que existem aí na natureza. Bom, eu vou dizer para vocês por que essa classificação é bem básica, tá? Pelo seguinte, porque é uma classificação em que eu vou separar as células de todos os seres vivos da face da Terra em dois grandes grupos, tá? O grupo dos células simples, quase que eu falo o nome para você, não quero falar o nome ainda, ó. O grupo das células simples e o grupo das células complexas. Eu quero que você deduza isso, ó. É uma classificação em dois grupos. Você não vai ter problemas com esse tipo de classificação. Professor Padilha, ela cai em prova? Cai. Beleza? É uma classificação que cai em prova constantemente. Então a gente vai ter que ter essa noção aí.
Quer ver? Vamos lá. Olha aqui comigo essa célula. Se você olhar para essa célula aqui, é uma bactéria, tá? É uma bactéria. Essa célula é uma célula bem simples. Você vai encontrar o envoltório, que no caso das bactérias é uma parede celular, depois uma membrana plasmática. Você vai encontrar ali dentro do citoplasma da célula o material genético, que é o DNA, e você vai encontrar proteínas, ribossomos, estruturas ali. Mas o mais importante, você não encontra membranas internas. Você não encontra compartimentos. Você não encontra compartimentos. Compartimentos que seriam delimitados por membranas internas. Vem para cá comigo e olha para essa célula aqui. Tente perceber a diferença. Olha essa célula aqui. Essa célula só de cara, você consegue visualizar? Você consegue olhar para essa célula aqui, que é uma célula animal, é um desenho clássico de célula animal, sei lá, qualquer uma. Tá? Você consegue olhar para essa célula e visualizar que ela é muito mais complexa do que essa? Então é basicamente isso, ó. Eu tenho a célula simples e eu tenho a célula complexa. Vamos definir essas diferenças importantes para provas, tá? A célula complexa está cheia de compartimentos internos. Compartimentos internos. E esses compartimentos são delimitados por membranas. São estruturas que a gente chama de organelas, tão cobradas em prova, que a gente vai ver em detalhes nas aulas subsequentes agora. Estruturas que a gente chama de organelas. Bom, mas vem comigo. Não tenho membranas internas. Você sabe qual talvez seja a membrana interna mais importante que a gente tem lá? A membrana nuclear. A membrana do núcleo. E essa membrana do núcleo, galera, ela delimita um local dentro da célula onde a gente guarda o material genético, onde a gente guarda o DNA. Então talvez seja a diferença mais gritante entre essas duas células. Uma delas não tem a membrana nuclear, ou seja, não tem o núcleo, enquanto que a outra vai ter o núcleo. Desculpa, a membrana nuclear. Sabe qual é o nome que a gente dá para essa membrana nuclear? Carioteca. Ó, carioteca. Ó o nome, carioteca. Beleza? Então vamos inventar um nome para a célula que não tem carioteca e para a célula que tem carioteca. Beleza? Esses nomes vão surgir aqui pra gente. Ó. Olha os nomes. Procarionte. Procarionte, então, é um organismo cuja célula, tá, não tem membrana nuclear. Não tem membranas internas. Não tem compartimentos. Pro significa princípio, início. E cario significa membrana nuclear. Você pode chamar a célula de procariota e o organismo de procarionte. Beleza? Quem são os procariontes? Everybody bactérias. Beleza? Todas as bactérias da face da Terra. Professor Padilha, e a bactéria que faz fotossíntese? E a bactéria que faz quimiossíntese? Se é a bactéria que causa tuberculose? Sei lá. Ou é uma bactéria, é a procarionte. Isso é uma parte fácil da biologia, galera. Não tem exceção. Todas as bactérias são procariontes e todos os procariontes são bactérias. Excelente. Bom, pensa comigo. Se os procariontes são bactérias, quem são os eucariontes? Todos os outros seres vivos da face da Terra. Né? Como assim todos os outros seres vivos da face da Terra? Qualquer outra célula. Uma célula animal, uma célula vegetal, uma célula de um fungo, uma célula de um protozoário, uma célula de uma alga. Não importa. Se não for bactéria, vai ser uma célula eucarionte. Beleza, galera? Classificaçãozinha bem importante. A gente vai fechando essa parte. Os espíritos. Os espíritos. Os espíritos de vestibulandos que caíram. Vestibulandos que caíram em questões difíceis estão conectando-se, ó. Estão mandando aqui os espíritos. Eles estão mandando uma questão. Estão mandando aqui, ó, um peguinha clássico. Vamos lá. E o vírus? Ah, sabia que você está se perguntando do vírus, né? O vírus é uma polêmica, o pessoal adora vírus quando cai em prova. É recurso, vírus não é ser vivo. É polêmica, discussão. E os vírus? Os parasitas da vida? Vamos lá, a gente não vai falar de vírus em detalhe nessa aula, mas vamos pensar comigo o seguinte, ó. Vírus não é célula. A estrutura de um vírus não é uma célula. Então, peraí. Se a gente está classificando agora tipos de células, vírus são procariontes ou eucariontes? Pensa, responde. Não, nenhum dos dois, tá? Não são nem procariontes, nem eucariontes. Vírus são vírus. O que é um vírus? É um vírus. É bem diferente. Inclusive, você quer uma polêmica? Vamos terminar com uma polêmica, então. Isso vai contra a teoria celular, né? Vai falar que a teoria celular, todos os seres vivos são compostos por células? Há muito tempo atrás, a gente considerava isso como uma exceção da teoria celular, né? Os vírus. Hoje em dia, a maioria dos biólogos, né, postulam que vírus nem são seres vivos. Né? Mas é uma discussão longa, a gente não vai entrar nesse detalhe de vivo ou não vivo para um vírus nessa aula. Mas fechou essa parte inicial, galera? Procarionte, eucarionte? Vamos trabalhar exercícios em cima disso aí, beleza? Alguns